Olá, povo de Deus, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, 12 de julho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 a 14 e 22, e de Mateus 10, 34 até 11, 1. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito que não tinha conhecido José e disse a seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação de barro, tijolos, com toda espécie de trabalho dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Nós começamos hoje a leitura do segundo livro da Bíblia, Êxodo. E o que está narrado em Êxodo fica entre as narrativas patriarcais que vimos nesses dias passados e as proezas da entrada em Canaã. Êxodo significa emigração de todo um povo. E, neste caso, é a saída do povo de Israel do Egito, vencendo a escravidão. Na linguagem do exegeta Severino Croato, Êxodo é o acontecimento-chave que modela a fé de Israel. Não se entende a fé de Israel, nem as tradições religiosas e dos livros sagrados, a não ser a partir deste acontecimento central. À medida que Israel vai se formando como povo, mais se polariza naquele acontecimento decisivo, que, por sua vez, é apresentado numa linguagem criativa. O êxodo se constitui um fato radical, profundíssimo, no qual tanto Israel como nós devemos interpretar Deus e a nós mesmos. O êxodo se converte em uma reserva de sentido inesgotável. Por isso, sua doação de sentido é também ilimitada. Toda experiência humana gera sua palavra. No depois de sua própria realização, é captado como fundamento do presente. Um acontecimento não é visto como decisivo na história de uma pessoa ou de um povo no momento em que acontece, mas depois de certo tempo, logo após ter doado sua energia recriadora. Hoje se diz que vivemos não uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Porém, isso só será apreendido depois de um certo tempo, talvez somente pelas gerações que nos sucederem. O êxodo sempre significou para o povo de Israel a origem de sua realidade presente, ou se convertia em memória interpelante quando deixavam de ser livres. Cada vez que Israel passou por momentos de dominação histórica por alguma outra potência, a memória do êxodo voltava como um anseio de libertação. Veremos nesta semana os conteúdos do relato de Êxodo presente
em 5 formas narrativas: a situação dos hebreus no Egito, a palavra resposta dos oprimidos, do libertador e do opressor, o fato em si mesmo e seus episódios, o relato interpretativo em linguagem simbólica e a mensagem desta narrativa. No texto de hoje temos o princípio da escravização de Israel no Egito, tendo como causa a troca do faraó que não conhecia a história de José e seu povo, e o aumento significativo de Israel no Egito. E para impedir que os israelitas aumentassem ainda mais, foi-lhe imposta pelos egípcios uma dura escravidão, mas de nada adiantou. Israel crescia sempre mais. Então o novo faraó egípcio tomou uma medida drástica: sacrificar todo menino hebreu recém-nascido, poupando somente as meninas. Amanhã e nos dias seguintes veremos até onde vai essa situação de escravidão crescente e como Deus intervém por meio de lideranças do próprio povo para libertar o seu povo. Mateus 10, 34 e a 11, 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Quem se habituou a repetir a frase de efeito, Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso, é capaz de nem conseguir identificar Jesus no texto de hoje. Imaginem um Jesus dizendo que não veio trazer a paz à terra, mas a espada, e que veio separar o filho do pai, a filha da mãe. Decididamente este Jesus anda sumido das pregações habituais. O povo brasileiro foi educado para ser manso, para fugir de conflitos, para fugir da luta. Ainda que o hino cante que um filho teu não foge à luta. Não, nossos ouvidos não estão habituados a discursos mais radicais como esse de Jesus no capítulo 10 de Mateus. A vida de Jesus foi sempre buscar o bem das pessoas, aliviá-las em seus sofrimentos, defender a vida delas em todas as circunstâncias, livrando-as das enfermidades e preconceitos. Porém, mesmo que quem só faz o bem cria conflito, com quem não quer o bem dos pequenos, dos pobres e dos enfermos. Como diz Pagola, é impossível estar com os crucificados e não se ver um dia crucificado. No final do discurso missionário, Jesus deixa claro que ser seu discípulo é capacitar-se para carregar a cruz com ele. A vida dos discípulos missionários não será fácil.
Se a vida do mestre foi difícil, por que a dos seus seguidores não o seria também? Como diz Terry Eagleton, se você se põe a seguir Jesus e não termina morto, alguma justificativa será necessária. Hoje, quando cresce a dimensão terápica da religião, onde muitos buscam a igreja para descansar suas almas, se deparar com esse discurso de Jesus não será nada convidativo. Porém, para que não demos razão a quem afirma que a religião é o ópio do povo, faz-se urgente rever a qualidade do nosso seguimento de Jesus. Será que damos conta de dizer que seguimos um líder político que morreu assassinado na cruz? Sim, os motivos da morte de Jesus foram políticos. Tanto que Pilatos mandou colocar na cruz Jesus Nazareno, rei dos judeus. Motivo que os próprios judeus rejeitaram, porque diziam que ele devia morrer, porque se apresentava como Deus e atentava o poder de César. Precisamos a todo custo evitar um cristianismo sem cruz, pois, se assim o for, ele será um cristianismo sem Jesus. Um beijo no seu coração.